Consagre ao Senhor tudo que você tem e os seus planos serão bem estabelecidos. Então, uma das coisas primordiais para você ter as finanças saudáveis é colocar Deus em primeiro plano, convidar Ele para estar em primeiro plano em todos os seus projetos, né? A gente tem mania de chamar Deus, cuida do meu filho que vai fazer uma viagem, me abençoa que eu vou fazer isso, mas financeiramente a gente quer ser independente. A gente quer cuidar das nossas finanças e não convida, às vezes, Deus para fazer uma pequena compra, não convida Deus para ir para o supermercado junto contigo, te dar sabedoria ali na hora das compras, né? Então é isso, é convidar Deus em todas as coisas, né? Então, como tornar minhas finanças saudáveis? Em Gênesis 26, 1b, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Sobre toda a terra, Deus está falando o quê? Para a gente governar, para a gente dominar, para a gente administrar todas as coisas que Ele nos deu. Só que em algum lugar a gente perdeu nossa identidade em Cristo. Então a gente fica meio perdido, não sabe quem somos em Deus. E Ele nos chama para algo muito maior, muito mais elevado, que é cuidar de tudo que Ele deu, né? E aí a gente fica assim, perdido sem saber para que Deus nos chamou na terra, para fazer a obra dEle, para gerenciar todas as coisas, né? E aí a gente dá lugares, às vezes, para as pessoas do mundo, porque a gente não se coloca como uma pessoa, uma serva do Senhor, firme, servo do Senhor, firme, direcionando todas as coisas, que Ele nos chamou para muito mais, para administrar todas as coisas. Ele fala tanto os animais quanto toda a terra. A terra é tudo, né? Se Ele nos deu para governar, nós somos mordomos, nós somos administradores de Deus. Então, tudo que Ele nos deu é pela graça dEle, nós não somos nada, nós somos pó. Então, se Ele nos deu, vamos cuidar direito, né? Peça a Deus sabedoria. Deixa eu abrir aqui no celular que fica mais fácil. Ele nos usa como administradores, né? Com o convite para ser participante das suas finanças, Mateus 6,33. Você coloca aí, Carol? Mateus 6,33, eu vou lendo aqui. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso implica em quê? Que quando você busca primeiro as coisas de Deus, as outras coisas vêm. Você não precisa ficar preocupado, porque Deus vai derramar. Mas as pessoas ficam assim, as coisas vão ser derramadas, mas quando você é obediente, às vezes a pessoa esquece, ela quer só receber de Deus, mas ela não quer obedecer o que a palavra fala. A palavra tem tudo para a sua vida. Ela tem tudo que você precisa de conselho tem na Bíblia, inclusive financeiro, né? Então é só buscar a sabedoria de Deus que Ele te dá de graça, né? É só pedir. Outro tópico aqui. A Bíblia, além de vários ensinamentos, também nos ensina como cuidar das nossas finanças, orientando como ser fiéis, né? A Bíblia, ser dizimista, ser ofertante, não é no Velho Testamento, ela é para hoje também, né? As pessoas confundem, mas quando você faz isso, a Thaís vai falar disso melhor daqui a pouco, eu não vou nem entrar muito na questão de ser dizimista e ofertante, mas assim, em Malaquias 3:8 fala... Roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Malaquias 3:9. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Então ele fala o quê? Que tem roubado ele nos dízimos e nas ofertas. Então, é para dar o dízimo? É. A Thaís vai explicar melhor mais tarde, só estou dando uma pincelada, né? E ser ofertante também, abençoar pessoas, né? Porque tudo que você ganha vem de Deus. Então, você tirar um pouquinho ali, os seus 10% para abençoar, como que a igreja vai sobreviver? Com a sua ajuda, né? Tem gente que só quer sugar, só quer receber. Mas não, Deus te chama para mais. E quando você faz isso, tem um versículo que fala que, e me provai nisso. A Thaís deve falar ele. E me provai nisso. Realmente, a janela do céu se abre, gente, é experiência própria, né? Depois eu vou falar um pouquinho do meu testemunho pessoal, e a Débora também vai complementar com a gente falando sobre como que ela foi educada, né, com isso. Tem aquele versículo também, Marcos 12:41, Marcos 12:42, vindo, porém, uma pobre viúva lançou 2
2 leptos, né, de moeda que valia 1 quadrante. Marcos 12, 43. E chamando ele os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos que deitavam as ofertas no cofre. Então, oferta, dízimo, vai do coração, né? Depende de como você está, porque Deus não quer que você dê com raiva ou chateado, porque é sua obrigação, não. Na verdade, é uma obrigação, mas Ele quer que você dê com alegria, né? Com paz no coração, que você sinta paz. E engraçado que a bênção vem, né? Por experiência própria, eu tenho vivido isso há tantos anos, 32 anos que eu estou nessa igreja, aprendi com o pastor Vilaça sobre mordomia, de investir, né, na vida financeira. Gente, isso realmente ele abre as portas. Quando você abençoa pessoas, abre as portas mesmo. Deus nos abençoa, né? Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. É muito melhor dar do que receber, porque realmente deixa o coração alegre, né? E Deus se alegra com isso, né? 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda obra. Amém. Precisamos, na Bíblia fala também para a gente dar esmolas, ajudar o próximo, né? Mateus 6, 2 a 4. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelo homem. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Às vezes Deus nos dá umas oportunidades assim diferentes, que só você vai ter. Às vezes é no sinal, você vai dar uma esmola, você tem uma oportunidade de dar uma palavra para aquela pessoa. Eu conheço pessoas no sinal, no final do ano passado, eu ganhei presente no sinal de um casal. É a coisa mais linda, eles me deram um cofrinho para colocar as moedinhas, eu achei lindo, porque eu sempre bato um papo, ela faz não é medicina, é enfermagem. E aí ela paga o curso vendendo balinha ali no sinal. E aí eu sempre tenho a oportunidade de conversar com esse casal, de bater um papo, poucos minutos, mas edificam. Aí no final do ano, eu falei, gente, até nisso a gente semeia e colhe também, né? Colhe assim uma palavra, colhe carinho. Aí eles pegam na minha mão, conversam. Então é a oportunidade que a gente tira. Até em dar esmola, Deus vai te ensinar, vai te usar, né? Dividir com quem não tem, tanto dinheiro como a comida, né? Deus nos deu dinheiro para dividir também, não é para a gente viver uma vida assim egoísta, não. É para abençoar pessoas. Se Deus te deu, é porque é para você fazer a mais, né? Não é só para você, não é só para a sua família, é para você alargar as fronteiras, enxergar teu irmão do lado, né? Às vezes a gente desanima de um familiar, não, já aprontou demais, desanima do outro, não perde a esperança não, Deus está contigo e vai abençoar aquele irmão através de você, deixa Deus te usar, né? Doar seu tempo em prol de pessoas, Gálatas 6, 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Dizimar também é dizimar seu tempo, porque às vezes a gente, aquela pessoa está precisando de uma palavra, ela está precisando que você escute ela, que às vezes a gente quer falar muito, mas não quer ter paciência para ouvir. E às vezes a pessoa precisa do seu ouvido emprestado, ela quer descarregar, ela quer falar. Então seja psicólogo, ajuda aquela pessoa escutando, dando seu tempo. Dizimar também seu tempo é isso, em prol das outras pessoas, servir, ir visitar, né? Às vezes é um idoso que está precisando de uma visita, não vou não, porque chega lá é só problema. Não faça isso, vá lá e vai visitar, porque aquela pessoa está precisando também de uma palavra. Então, dizime seu tempo assim também. É um jeito de você ter sua vida também abençoada. E a gente aprende tanto, né, com os idosos, doar o seu tempo. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aqui é um pouco sobre não fazer dívida, porque a dívida, ela tira a paz, a dívida, ela escraviza, e aí você tem que ter a sabedoria. Igual o pastor falou sobre
domingo, você fazer uma poupança, comprar o que você quiser à vista, é o ideal que faça. Agora, quem não dá conta de fazer, começa depositando, nem que seja R$100 por mês, porque no final do ano vira uma viagem para Caldas Novas, vira uma viagem aqui para pertinho, para Pirinópolis. Então, R$100 que você poupa por mês, sem gastar com o supérfluo, vai virar uma viagem, vai virar uma coisa boa, né? Então, quem não dá conta de fazer isso, invista num consórcio de um carro, porque o juro é bem baixinho, e aí você vai forçar a ter aquele bem ali, né? Quem não consegue se conter. Para melhor organizar a sua vida financeira, é importante fazer um mapa de gastos. Eu lembro do irmão Ednei aqui, que ele é extremamente organizado, ele tem aquelas planilhinhas, Eliette também. Então, gente, é importante, porque as pequenas coisinhas que você gasta no dia a dia, elas são as vilãs que levam seu dinheiro. E aí, às vezes, com um mapa de tudo que você escreveu ali da semana ou do dia, você vai poder ver onde que eu estou errando. Só desse jeito dá para descobrir aonde você está colocando o dinheiro de forma errada, e Deus vai te dar sabedoria. E quando você fizer o mapinha, falar: ô Espírito Santo, vem me ajudar, me ajuda aqui, me ajuda a organizar minhas finanças, né? Porque só desse jeito você vai descobrir onde está o erro, né? Onde está gastando errado. Então, fazer o mapa dos gastos é muito importante. Não fazer dívidas novas é a única forma de resolver o problema anterior. É não acumular a dívida já adquirida. Então, você tem aquele propósito, endividou, e aí você está pagando uma coisa, realmente tem que suspender toda a compra, suspender todo o gasto, porque senão não vai resolver aquele problema anterior. É um período chato, é um período que você fica triste por um período, mas é importante fazer, porque só assim você vai ter paz, né? A paz que sem dívida você tem, né? Provérbios 22:7, a gente já leu. Sobre cartão de crédito, nunca fazer o pagamento mínimo do cartão de crédito. Por quê? Porque ele vira uma bola de neve, é um juro assim, exorbitante, é um juro absurdo, que quem entra nele é difícil sair, né? Então, a dica que a gente tem para dar é não usar realmente o mínimo do cartão. Se não sabe usar o cartão, quebra, joga fora, porque o dinheiro não é seu, aquele cartão não é seu, né? É do banco. Então, é a dica que a gente dá, né? Poupar, mesmo que seja pouco, né? A gente tem que tirar um pouquinho para poupar. Investir em algum bem, como carro, casa, ou ainda um consórcio, ou aplicar em CDB, uma renda fixa, algo assim, também é bom para quem não consegue juntar, né? O dinheiro, porque o dinheiro acaba sendo usado com supérfluo. Qualquer coisa que aparecer, você vai lá e usa aquele dinheiro. E se você fizer um compromisso de comprar alguma coisa, um bem, você não vai gastar à toa, né? Se tiver endividado, negocie com os credores. Não é vergonhoso. Por quê? Porque é o seu nome que está em jogo. Às vezes a pessoa prefere receber uma dívida em 10 vezes do que não receber, né? Eu ia preferir. E às vezes você recebe o amigo de volta, né? Tendo caráter, tendo hombridade, tendo honra de falar: estou devendo, mas eu quero acertar, né? Deuteronômio 15, 5 e 6. Contanto que ouças diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir tudo que este mandamento que eu hoje te ordeno. Porque o Senhor teu Deus te abençoará como te prometeu. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominará sobre muitas nações, porém elas não dominarão sobre ti. Provérbios 22, 26. Não estejais entre os que comprometem, que ficam por fiadores. Gente, esse caso aqui de fiador é muito sério. Não seja fiador de ninguém. Geralmente é família ou alguém muito querido que te pede isso. E é alguém que vai te levar junto para o buraco, porque se a pessoa não tem o nome, é porque ela não vai zelar pelo seu também. Então, aprenda a falar um não. Eu e o Rui, a gente já foi fiador e a gente teve que pagar 1 ano de aluguel para a pessoa. E se você for fiador, você tem que ter aquele dinheiro. Vamos supor, o aluguel da pessoa é 3 mil por mês, né? Eu tenho 12 meses de aluguel, caso isso der errado, que até te processarem, até vir, vai uns 12 meses, você vai pagar em uns 30 mil. Eu tenho 30 mil para perder para essa pessoa? Se você tiver, você vai lá e você ajuda emprestando seu nome. Caso contrário, não seja fiador. Se você não tiver para pagar, não seja fiador. Pode ser seu irmão, né? O ideal é que não seja. A Bíblia dá vários conselhos em Provérbios para a gente não ser fiador, né? Tem outro jeito, a pessoa compra o seguro, tem vários jeitos de fazer hoje, né? Se não tem como pagar a dívida dele, não seja fiador.
E por que aqui a Bíblia fala isso? Porque é o que mais acontece. Alguém já ouviu falar disso? De alguém que foi fiador e perdeu o nome, né, se complicou na empresa? Nosso nome tem muito valor, não empreste a ninguém. Folha de cheque, cartão de crédito, gente, isso não se empresta para ninguém. Porque se a pessoa não tem nome, ela não vai cuidar do seu. Então, não empresta, né? Não seja fiador, Provérbios 22, 26, 27. Outra coisa aqui, não procrastine, Eclesiastes 10, 18. Pela preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa tem goteira. Então, procrastinar é o quê? É deixar a preguiça tomar conta. Às vezes é uma planilha que você tem que fazer, mas você procrastina. Você já viu que a gente gosta muito de ajudar as pessoas, mas para a gente mesmo a gente é ruim. A gente não cuida do nosso, a gente não cuida do nosso financeiro, a gente não cuida, às vezes, da nossa casa. E aí, Deus nos chama para isso, para não procrastinar, não ter preguiça com nossas coisas pessoais também. Porque às vezes a gente é muito bom para os outros, mas não é para a gente mesmo, né? E aí a gente tem que se levantar como servo de Deus e tomar posse do que Ele pede para a gente fazer, né? Peça ajuda, seja transparente com quem está te ajudando, isso gera confiança. Então, se você está com um problema financeiro, ou não esteja, mas seja prestador de conta, mostra para alguém, às vezes é a sua esposa, às vezes é o seu filho, seja transparente com a casa, né? Às vezes você está passando alguma dificuldade, está nervoso, aí o filho vai entender por que o seu gênio está mais difícil, por que você está mais triste, porque às vezes está com algum problema e você está segurando a barra sozinho. Então, seja transparente com a sua família, seja transparente com o seu filho, né? Seja transparente com quem está te ajudando. Às vezes você está ajudando alguém financeiramente, abre as contas mesmo, mostra qual é o problema, porque só assim a pessoa vai poder te ajudar, né? Você tem um talento que pode estar retido. É outra coisa. Nas crises também, às vezes a gente perde o emprego, às vezes a gente passa alguma tribulação, alguma dificuldade, mas é ali na crise que Deus vai trabalhar com você. Às vezes é ali que Ele vai te mostrar qual o seu talento, qual o seu caminho. Às vezes você tem um talento que é de fazer um bolo gostoso para vender, é de fazer alguma coisa legal, uma costura, né, Madá? É um pano de prato lindo, é uma coisa que Deus te mostrou, um crochê, né, Verinha? Fazer um suplá, uma coisa bonita. Então, Deus te deu talento, gente, vamos usar, porque Ele quer que você use em prol, né, de você mesmo, fazer um dinheiro extra. Então, é um jeito de pagar dívida, é um jeito de sair do buraco, é fazer algo a mais por você, pela sua vida, né? Então, se você tem um talento que pode estar retido, invista nele. Porque, às vezes, a gente quer que caia do céu, né? Mas aí você tem que se qualificar, você tem que ir lá fazer um curso. Se você não sabe, você precisa fazer um curso. Eu agora estou aprendendo com os mais novos, porque eu tenho uma dificuldade com um computador terrível. E aí o Rodrigo me ajuda, a Débora me ajuda, às vezes a Tati também, eu peço para ela alguma coisa sobre frete, enviar mercadoria. Então, o que a gente não sabe, não é vergonhoso pedir ajuda. Eu tenho feito isso, aprendido com os mais novos, porque eles têm muita sabedoria. O jovem, ele tem muita coisa a ensinar. Então, a gente tem que aprender com o jovem, né? Eles aprendem com a gente, aprende, mas a gente também tem muito que aprender com eles, porque eles são ligados, assim, anos-luz na frente da gente, né? Então, o seu talento, você pode ter lucro com ele e também abençoar pessoas ao adquirir seu produto. Às vezes, você vai usar o seu talento para abençoar um vizinho, levar um biscoitinho gostoso, você vai falar da palavra de Deus. É uma porta aberta que você encontra para visitar alguém, levar um biscoito, levar uma palavra, né? Eu tenho uma vizinha abençoada, que ela sempre me leva uma coisa gostosa, a Thaís, a Cileide. Então, é bênção de Deus, né? Então, não procrastine. O que tem que ser feito, faça logo, né? Se Deus te deu talento até na cozinha, dá aquela preguiça de ficar só vendo série. Não, gente, vai usar o que Deus te deu, vai fazer as coisas que Deus te deu, vai usar aquelas receitas, vai usar os talentos que Deus te deu, né? Não, vou comprar pronto. Não, gente, o que é isso? Deus não te chamou para essa vida de preguiça, não. Deus te chamou para ser uma mulher enérgica, um homem cheio de vida, cheio de energia, né? Geralmente, as pessoas bem-sucedidas cristãs, ela investe seu dinheiro como? 10% dizimista, ela dizima, né? Que é uma ordenança. 10% ela doa, faz ofertas, doa para pessoas. 20% ela faz investimento.
né, em poupança, ou vai comprar um carro, ou uma casa, ela vai fazendo aquela poupança e uma hora vira alguma coisa, né? Investe na faculdade de um filho, quando é pequenininho você já começa a pagar, que lá na frente já vai estar paga a faculdade dele, ou o carrinho zero, né? Então, tudo começa assim, de pouquinho. Então, e ela vive com 60%. Então, isso é uma regra que eu acho que vale a pena o cristão usar, né? Contentamento. A Eliette falou sobre isso e foi uma ministração poderosa. Contentamento. Gente, a gente tem que ser contente, viver o presente. A gente não pode viver cheio de ansiedade, né? A Débora fala aqui em Mateus 6, lá por 20 e poucos, eu sempre falava lá em casa, e é um capítulo que eu deixo como dever de casa, Mateus 6, porque é lindo o capítulo. Fala sobre ansiedade. Deus cuida das aves do céu, por que não vai cuidar da gente? Então, viva o presente com contentamento, com alegria. Né? Comece a enxergar o que Deus me deu essa manhã. Aquele sol maravilhoso, aquela plantinha maravilhosa. Desabrochou uma flor aqui em casa. Comece a dar glórias a Deus por todas as pequenas coisas, né? Tudo que tem. Né? Deus é maravilhoso, Ele nos dá presente diário, todos os dias. E comece a enxergar as pequenas coisas. 1 Timóteo 6,6. E, de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. 1 Timóteo 6,7. Porque nada trouxe para este mundo e nada podemos levar daqui. Então, realmente é viver o presente, viver sem ansiedade, né? Às vezes você está vivendo tão lá na frente que você esquece o que Deus está te dando aqui, hoje, né? Agora. 1 Timóteo 6,8. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Então, Deus manda a gente se alegrar, né? Com o que a gente tem para vestir, o que a gente tem que comer. Timóteo 6,9, 1 Timóteo 6,9. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Muitas pessoas entram na igreja e começam a ganhar dinheiro e aí começa a subir demais na vida. Primeira coisa que ela larga é Deus, né? E aí é onde dá errado, porque aí você perdeu o foco, né? 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Lucas 12,15. E disse o povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Então, realmente, a gente tem que ter um coração grato, um coração generoso, porque Deus nos chamou para isso, né? Esquece a vida do vizinho, a grama do vizinho que é mais verde, mas viva o seu, viva o que Deus tem te proposto no dia a dia. Generosidade, lei da semeadura, Provérbios 11, 24 e 25. Um dá liberalmente e se torna mais rico, outros retêm mais do que é justo e se empobrece. Você já viu pessoas que ganham pouco, mas são abençoadoras? Abençoa um aqui. Vovó Juju era assim, não era? A vovó Juju, ela tinha lá o do missionário, ela tinha ofertinha, ela vendia biscoitinho, aquela coisa mais linda. Um exemplo de vida. Então, é assim, né? Às vezes a gente não tem que ter muito, mas a gente tem que ter um coração que doa, um coração generoso, que doa tempo, que doa dinheiro, que doa o que você puder em prol do outro, né? E aí Deus prospera, né? Realmente, não é uma mágica, é porque realmente a bênção de Deus vem quando você é obediente, quando você faz. Não seja avarento, né? Não use seu dinheiro só para você, só para sua família, não retenha, porque Deus quer muito mais que isso, né? Não é só juntar dinheiro para a vida, é realmente investir em pessoas, né? O conselho que eu dou para as pessoas que são consumistas, muito tempo eu pensei nisso, que a pessoa consumista era só apresentar uma planilha para ela, que ela ia ter um jeito de ver que ela estava errada e escrever tudo que ela gasta, mas não. É igual o pastor falou, é uma doença lá na alma, é algo lá na infância. Então, a pessoa que é consumista demais, que tem um excesso, tem que procurar um psicólogo, uma psicóloga cristã e pedir ajuda para, junto com as finanças, alguém financeiro dar o suporte junto com uma psicóloga, porque a pessoa vai precisar de ajuda. Às vezes é algo que é lá na infância, que está alguma coisa que veio de família, a mãe era desse jeito, o pai, e aí bagunçou a cabecinha da criança e ela cresceu um adulto todo desajustado.
Então, precisa ser feito um trabalho com psicólogo. Eu sempre pensei que não, que eu tinha resistência com psicólogo, mas agora eu vejo que realmente precisa ser tratado na alma, porque é uma doença de alma, né? O consumismo assim, exagerado é uma doença de alma que afeta muita gente hoje, muita gente. Vamos lá. Débora, pode vir aqui para frente, filha. Generosidade. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Não seja avarento, a pessoa consumista também precisa. Meu exemplo de administração financeira. Eu, com 17 anos, eu fui administrar uma lanchonete, porque eu e o Rui, a gente começou a ser sócio. Esse testemunho eu já dei na igreja, não vou falar de novo, mas quem quiser saber, depois eu explico, conto. Com 19 anos, eu me converti aqui na igreja, já cuidava da lanchonete, e eu aprendi mordomia com o pastor Vilaça. Eu sou dizimista há 29 anos e nunca me faltou nada. E aí a gente passa crise? Passa. Já passamos assaltos, já tive que vender casa para suprir a empresa? Já, porque a gente levaram o nosso caixa todo na época. E aí a gente passa por esses problemas, todo mundo passa, mas o negócio é estar com Deus e vamos em frente. Porque Ele dá o suporte, Ele dá a visão que você precisa para passar aquela crise. Então, uma crise ela não dura uma eternidade. Ela dura um tempo, mas ela passa, né? Então, com Deus fica mais fácil. E a gente já teve que fazer várias coisas assim. Não é só uma crise que o comerciante passa, não. São várias, viu, gente? Não é tudo mil maravilhas, não. A gente passa muita luta, de altos e baixos. Então, realmente, o negócio é estar com Deus o tempo todo, né? Então, eu sou dizimista, sempre faço primícias também. O pastor ensinou a dar a sua primeira parte, né? Isso a Thaís também deve falar. Dou o primeiro para Deus. Dou o tempo a servir na igreja. Gente, eu trabalhei na tesouraria aqui uns 20 anos, mas é tão maravilhoso assim que a gente... o que você recebe de Deus é inexplicável. Ele alarga as fronteiras, Ele abre... Ele realmente servir a igreja, vocês não têm noção como é abençoador, como Deus abençoa a vida em todas as áreas, né? Não só financeira, mas em todas. Então, servir a igreja, servir a irmãos, isso é muito edificante. Invista tempo de qualidade em pessoas, vale a pena. Convide Deus antes de fazer qualquer negócio, qualquer compra. Então, esse é o conselho que eu trouxe hoje para vocês. E nosso exemplo ainda vai terminar aqui com a Débora, porque eu acho que nada melhor do que um exemplo em casa. Eu não falei, Débora, faz isso. Ela fez da cabeça dela, só mandou escrito para mim. Eu falei, Débora, tá ótimo, não mudei nada. E aí, a continuação da minha ministração. Oi, gente, boa tarde. Eu estou um pouco nervosa, mas eu vou tentar aqui ir falando. E a minha mãe me pediu para falar as coisas que ela me ensinou que eu consegui colocar em prática na minha vida hoje, né? E aí eu acho que melhor do que qualquer aula ou sermão é com o exemplo que a gente mais aprende. E comigo não foi diferente. Ver o dia a dia de trabalho da minha mãe me motivou a gostar da área financeira. Eu sempre me diverti com planilhas, amo ver números, então para mim sempre foi gostoso lidar com essa área. Estou tremendo. Não. O que eu me lembro da infância, né? Eu via várias vezes o meu pai ajudando pastores e missionários. Não só da nossa igreja, mas pessoas que iam na nossa casa, contavam sua história, seus projetos, a sua vida, e meu pai e minha mãe os ajudavam. Isso é algo que eu lembro com muita frequência, assim. Eu acho que... o que eu mais me lembro da infância é ver pessoas que eu não conhecia chegando lá em casa, contando a história, minha mãe fazendo aquele café maravilhoso, e no final meu pai ajudando, minha mãe ajudando financeiramente. Quando eu era mais nova, eu não entendia muito bem isso. E às vezes eu até perguntava por que eles davam dinheiro para aquelas pessoas. Pessoas, às vezes, que nem conhecia direito, né? Às vezes era a primeira vez que ela ia na nossa casa e eles já estavam dando dinheiro. Aí a resposta da minha mãe e do meu pai sempre foi assim: Deus só nos dá condições para a gente abençoar a vida do outro. Então eu cresci com isso. A gente só tem o que tem hoje para abençoar a vida do outro. Isso é um princípio que eu cresci ouvindo e vivendo. Aprendemos desde cedo a doar as nossas roupas, brinquedos. Aprendemos que não precisava nos apegar àquelas coisas, porque Deus nos daria muito mais. Ele não deixaria a gente ficar sem.
Aqui, na verdade, eu aprendi 2 princípios. O da generosidade e que Deus é o que nos sustenta. O segundo princípio foi bem enraizado quando eu via os momentos de dificuldade financeira na empresa dos meus pais e sempre eu via que Deus estava no controle da situação e que a gente não precisava se preocupar. Uma outra coisa que eles me ensinaram, e eu acho que é sem perceber, eles comunicavam a gente na medida que a gente ia entendendo melhor as finanças. Então, tinham vezes assim que eles falavam assim, olha, gente, filhos, né, para os meus irmãos também, a gente não vai comprar nada esse mês porque a gente não vendeu bem, a gente não tem condições de gastar isso agora. Ou então, eles chegavam e falavam, esse mês foi muito bom, Deus nos abençoou, vamos ao shopping comprar o que a gente está precisando. Então, eu cresci sabendo que se não tivesse dinheiro no momento, a gente podia esperar para comprar algo. E não tinha necessidade de comprar o mais caro. Poderia ser algo similar. Outra coisa... Só um minuto. A Débora falando aí dessa fase que a gente passou, de reunir a família e falar, né, para os filhos. Uma vez o Tiaguinho falou para um amigo dele, meus pais se quebraram, a empresa faliu. Aí eu falei, meu Deus, onde esse menino tirou isso? Mas até a comunicação tem que ser bem feita, né? Agora, uma outra coisa que minha mãe fez quando a gente era criança, que é muito legal, isso eu quero levar para os meus filhos, é que quando a gente ia para a praia, ela dava uns trocadinhos para a gente. E explicava, né? Esse é o dinheiro do picolé. Se você comprar um picolé todo dia, você vai tomar picolé todos os dias. Se você quiser usar tudo no primeiro dia, você vai ficar sem. Então, a gente tinha que... isso fez a gente aprender a nos controlar. A gente podia escolher se a gente queria tomar 3 picolés no dia e ficar sem, ou então se a gente queria juntar 2 dias sem tomar picolé para comprar alguma coisa mais legal na feirinha. No começo, aconteceu da gente ficar sem picolé alguns dias, porque a gente não sabia controlar, e era aquele chororô, mas eles não davam mais dinheiro para a gente. Mas, com o tempo, começamos a aprender, inclusive, a lidar com os nossos sentimentos, de frustração quando a gente comprava algo e a gente se arrependia de ter comprado porque queria tomar o picolé no outro dia, né? Então, isso foi uma coisa que eu sempre lidei com o sentimento da compra, porque eu sempre... às vezes comprava uma coisa errada, não queria, comprava porque o meu irmão tinha comprado, e aquilo me frustrava depois. Então, eu conseguia aprender o que realmente eu queria e o que eu via que eu só estava querendo comprar por causa de uma outra pessoa, né? Então, isso me ajudou bastante. Depois, com o tempo, eles começaram a dar mesada para a gente quando a gente foi crescendo. E eu sempre fui muito desligada e eu botava dinheiro no bolso e caía. Eu sempre perdi dinheiro. Inclusive, a minha mãe sempre teve uma vez que ela falou para mim bem assim, filha, como que Deus vai te dar as coisas na sua mão se você não cuida e você perde? Foi uma coisa assim, não foi? Se não cuida do pequeno, né? Eu falava assim, Débora, Deus vai te dar algo bem maior, mas Ele quer que você aprenda a cuidar do pequeno primeiro, do pouco, para depois cuidar do muito. E aí eu comecei a falar para ela que ela tinha que ter atenção com o bolso, tem que ter atenção onde guarda o dinheiro, né? Eu sempre botava no bolso e na hora de tirar alguma coisa caía, sempre. Mas aí ela teve a ideia de guardar esse dinheiro no sentido que ela falava assim para mim, se eu ficar com dinheiro e você não usar esse mês, eu vou te pagar juros. E aí, quando eu entendi que dava para ganhar dinheiro guardando, eu virei a murrinha lá de casa. Até hoje eu sou a considerada a murrinha da família, porque realmente essa era a parte mais legal, de ver o dinheiro crescendo, eu poupando, né? Então, eu aprendi desde cedo a investir em alguma poupancinha, né? Nessa época, na escola, ninguém sabia o que era juros, nem juros compostos, mas a minha mãe me ensinava os cálculos para poder controlar o meu dinheiro que ficava com ela. A gente tinha até um caderninho que eu fazia ela assinar todo mês para ela ter certeza que aquele dinheiro estava com ela, para não correr o risco dela esquecer, né? E detalhe, nessa época, o cálculo do dízimo já estava junto. Então, eu aprendi juros compostos e calcular o dízimo. Então, sempre a gente tirava 10% do que a gente ganhava, seja da mesada ou dos juros. Eu tinha que calcular não só os juros que eu ganhei, mas tirar 10% dos juros que eu ganhei.
Além disso, se minha avó, minha tia ou algum parente me dava dinheiro, eu dava 10% também. Então, tudo que entrava de dinheiro, 10% era da igreja. Isso sempre foi uma regra, assim, eu nunca vivi sem isso. E a gente entendia o motivo, né, que era a parte do Senhor. Teve uma época que eu amava fazer brincos e pulseiras de miçangas. Resolvi vender isso na escola. Eles sempre me incentivaram, meus pais. Lembro que, às vezes, não eram palavras, mas eram atitudes. Por exemplo, nas férias, eles pagaram um curso para eu me aprimorar para fazer novos modelos de miçanga. Mesmo que eu fosse criança e que as miçangas fossem feias, eles me apoiavam. E aí, nessa época, a minha mãe me ensinou a precificar. Ela foi junto comigo no Tagua Center comprar as miçangas, me mostrou quanto que eu gastava para produzir e quanto que eu deveria vender. Então, isso foi um ensinamento que ela me deu desde criança. Não aprendi isso na escola nem na faculdade. Ouvi as histórias deles, de como abriram a empresa, e aquilo me deixava mais empolgada para começar o meu. Sempre ouvi que era cansativo e difícil, mas que era muito gratificante. Que Deus espera a gente dar um passo para colocar as mãos. São coisas que eu nunca duvidei, porque eu tinha um exemplo dia a dia em casa. E isso é uma coisa, inclusive, para quando eu fui abrir a minha empresa. Eu tinha muito receio de começar, e essa palavra sempre vinha na minha cabeça. Você tem que dar o passo na frente para que Deus te abençoe. Você tem que começar para que Deus te abençoe. Quando eu estava na faculdade, eu comecei a querer viajar, e a mesada já não era tão grande assim. Para conseguir viajar, nem com juros. Então, resolvi vender brigadeiros e bombom recheados na faculdade. Na época, era tão corrido que eu lembro de chegar 11 horas depois da faculdade e eu ainda ia ter que embalar todos os bombons para poder vender no outro dia. E, na época, eu estava estudando de manhã e à noite na faculdade. Eu pegava 10 matérias. Mas sempre eu tinha o apoio dos meus pais. Tinha dia que eu chegava exausta, 11 horas da noite. Quando eu ia abrir a geladeira para começar a trabalhar, a minha mãe já tinha passado por lá e tinha embalado todos os bombons. E isso eram atitudes que me motivavam a continuar. Sempre tive o apoio dos meus pais para começar qualquer empreendimento. Nessa época dos bombons, eu juntei R$5.000 de lucro só com bombom e consegui fazer minha primeira viagem paga 100% por mim mesma e fui para Cancún. Cancún, fora do Brasil, hein, gente? Detalhe, eu ganhava R$1 no bombom e 10 centavos ia para a igreja. Então, eu juntei 5.000 de lucro e dei R$500 para a igreja. Isso me deixava muito alegre de poder participar, de poder ajudar. Dar o dízimo para a gente lá em casa sempre foi assim, Deus está te dando o privilégio de fazer parte da obra dele. Mas, no final da faculdade, eu tinha mais vontade de trabalhar fora. Eu já tinha a experiência de trabalhar com os meus pais e achava que precisava de um chefe bravo, porque minha mãe era muito boazinha comigo. Queria passar pela experiência corporativa e comecei a fazer várias entrevistas. Quando eu passei em um estágio, minha mãe veio me ensinar sobre as primícias. Quando ela me explicou e eu entendi, o meu primeiro salário foi dado integralmente para a igreja. E assim foi em todos os empregos que eu tive dali para frente. Inclusive, o primeiro mês de faturamento da empresa, eu não tirei só o lucro, eu dei tudo, todo o faturamento para a igreja. Porque eu entendi que, entregando a primícia, eu estava, além de agradecendo a Deus, declarando que aquele dinheiro não era o meu Senhor e que tinha consciência de que foi Deus que me deu. A história de como eu comecei a minha empresa é muito longa, mas todos os ensinamentos de criança foram provados quando eu resolvi abrir a minha empresa. Percebi que, nesses anos da empresa, tudo que eu tinha vivido na área financeira era somente um teste para o que Deus ia pôr em minhas mãos nos anos posteriores. Desenvolvi habilidades quando eu era criança que precisei aperfeiçoar na prova e nos desafios do empreendedorismo. Precisei várias vezes me agarrar aos princípios bíblicos que foram ensinados para não me desesperar. O versículo de Mateus 6, 24, 34, até o 34, nunca foi tão lido como nesses 2 últimos anos. Na verdade, na minha vida inteira, que eu sou uma pessoa ansiosa e a minha mãe sempre lia esses versículos para mim.
E eu vou ler aqui para vocês. Vocês já devem conhecer, mas eu vou ler. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a você, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupação. Basta cada dia o seu próprio mal. E foi isso que eu aprendi com a minha mãe. Obrigada. Então, irmãos, já encerrando aqui, para passar para a Thaís, é isso, é a gente deixar as nossas finanças, ter dependência total de Deus, né, do início ao fim. A gente ser completamente dependente, fazer o que a Bíblia ordena, que você vai ser bem-sucedido e ter finanças saudáveis. E para ter as finanças saudáveis, tem que tirar a ansiedade do meio do caminho, porque ela atrapalha a gente bastante, né? É isso. Então é isso, gente, nossa palavra para hoje. Amém?